Então, não há mais dúvida nenhuma. Então, eu gosto muito desse livro, sempre gostei muito desse livro, Emmanuel, tá? Sempre gostei muito dele. E agora, a gente tendo essa oportunidade de estudar esse livro, eu estou revendo uma série de coisas e aprendendo também, porque conforme a gente vai estudando, nós vamos fazendo as pesquisas. Então, mais uma vez, eu vou dar boa noite aos companheiros, porque o nosso amigo Alberto chegou agora. Boa noite, meu amigo Alberto. Boa noite Boa a noite. vocês, meus companheiros. Como eu falei, hoje é dia 21 de setembro de 2022. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo dessa obra Emmanuel, Psicografia de Francisco de Xavier, fazendo a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, agradecendo sempre a presença dessa espiritualidade amiga, desses companheiros que conosco se reúnem nessas noites de quartas-feiras para nos inspirar, para nos abraçar, para nos auxiliar e também para estudar conosco. E isso nos torna muito felizes, porque formamos um grupo, né? Um grupo daqueles que são, vamos dizer assim, muito interessados nas obras de Emmanuel, esse grande amigo que tanto tem nos ensinado ao longo das nossas vidas. Então, Senhor, te rogamos nesse momento a tua misericórdia, a tua compaixão para nós, mas também sempre pedimos por aqueles nossos irmãos mais sofridos, por aqueles que nesse momento, Senhor, estão mais necessitados do teu amor, do teu consolo, do amparo desses amigos espirituais. E assim te pedimos, Senhor, com muito carinho, que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, graças a Deus. Bem, como eu falei antes, hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 6, pela revivescência do cristianismo. Mas antes de Boa noite. começar, boa noite, Boa noite, boa noite. mas antes de começarmos, eu queria fazer para vocês um pequeno lembrete. Como eu disse anteriormente, esse livro foi publicado na década de 30. Tanto que eu falei para vocês que o prefácio, que tem por título Explicando, é de 1937. Nesse período, 1930, a década de 30, era uma década entre duas guerras. Entre a Primeira Guerra, que se encerrou nos anos de 19, e já estava, vamos dizer assim, prenunciando a Segunda Guerra Mundial, né? Porque nós sabemos que o nazismo, a partir de 1935, 1936, ele começa a dar um boom na Europa. Em 1939, nós temos a invasão da Polônia, onde poderíamos dizer que ali começou a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse período, na década de 30, havia também, além dessas ameaças de uma possível Segunda Guerra, havia também, no campo político, uma ideia ainda, uma ideia onde algumas filosofias estavam sendo ainda muito, vamos dizer assim, demonizadas, tá? Aqui no Brasil também nós vivíamos um momento muito cheio de conflitos, né? Período do Estado Novo, e essas ideias, algumas filosofias, estavam sendo muito atacadas, né? Vamos falar de que filosofia? O comunismo. Então, havia muito aquela ideia, né? Que os comunistas vão invadir a sua casa, que os comunistas vão invadir, vão raptar seus filhos. Tinha até aquela frase que até hoje o pessoal hoje usa-se brincando, né? Que comunista é comedor de criancinha. Lembra dessa frase que a gente ouvia falar? Hoje é uma brincadeira, mas até hoje essas filosofias, socialismo, comunismo, são demonizadas.
não há razão para isso. Se a gente for comparar a famosa democracia, o famoso capitalismo com essas filosofias, você fica, não é? Quanta coisa terrível nós percebemos que aconteceram no mundo por causa do capitalismo, não é verdade? Em nome do capitalismo, quanta coisa aconteceu. Em nome da tal democracia também, quanta coisa aconteceu. Então, não existe isso. Mas, infelizmente, muitas pessoas se deixam levar por essas paixões a favor de uma filosofia, de outra filosofia. E isso também não isenta os médiuns. Não isenta os médiuns. Sempre devemos lembrar que os médiuns são homens e eles também se deixam não só influenciar, como também enganar. Agora, a espiritualidade, ela não se mete nisso. Isso são questões humanas. Desencarnou, acabou isso. Desencarnou, o que adianta quando a pessoa desencarna, ela vai para o plano espiritual com algumas ideologias? Essas ideologias são importantes na espiritualidade? Claro que não. São coisas nossas. Então, às vezes, nós vemos em textos colocações muito humanas, de caráter mais do médium do que do espírito. Da mesma maneira que nós vemos aquela questão das almas gêmeas, lembra? História das almas gêmeas? Que depois, o que foi que Emmanuel falou? Se houve um erro na mensagem, coloquem isso na conta do médium, que não filtrou bem a mensagem. Porque ele disse, não foi isso que eu quis dizer, como está no livro. Mas o médium filtrou mal. E até hoje nós temos isso. Então, nós vamos ver no texto aqui uma frase aonde nós podemos colocar essa frase na conta do médium, não na conta do espírito. Até porque, na época, década de 30, isso estava muito efervescente. Essas ideias, esse combate aos comunistas, a coisa arada toda, tá? Porque a espiritualidade não tá querendo saber qual é o teu time de futebol. Ela não está interessando saber em que candidato você vai votar, nem na sua ideologia, nem na filosofia que você segue. Não interessa isso para ela. O que interessa para ela é saber o esforço que você está fazendo para se melhorar. Isso aí que é o importante, tá? Então, queria chamar vocês para isso. Mas isso não invalida o trabalho do médium, não, gente. Porque todos nós somos falíveis. E os espíritos mesmo dizem a Kardec, quando ele pergunta qual é o melhor médium, e ele diz o quê? O melhor médium é que ele foi menos enganado. Já mostrando que todos são falhos, tá? Então, vamos começar aqui a leitura do capítulo. Irmãos e amigos, ainda é para o estudo e a prática do Evangelho, em sua primitiva pureza, que tereis de voltar o vosso entendimento, se quiserdes salvar da destruição o patrimônio de conquistas grandiosas da vossa civilização. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que nós temos que voltar o nosso entendimento para a prática do Evangelho, tá? Se nós quisermos salvar da destruição o patrimônio de conquistas grandiosas da vossa civilização. O que nos interessa, você pode ter as suas preferências aqui na Terra, é normal, você está encarnado. Você não pode viver na Terra como se você estivesse desencarnado. Não, você está na Terra, você está encarnado, você tem que vivenciar essas coisas. Agora, é
o nosso maior objetivo é voltar o nosso foco para os ensinos de Jesus. Não vamos esquecer, falando sobre viver aqui na Terra, que Jesus, quando viveu aqui na Terra, ele teve amigos em todas as classes sociais. E ele não fez assim, ele não disse assim, não serei amigo de sacerdotes do templo. Ele não disse isso. Ele foi amigo de Gamaliel, ele foi amigo de Nicodemos, ele foi amigo de José de Arimateia. Inclusive, foi José de Arimateia, um doutor do templo, que ofereceu um túmulo para ele ser enterrado. Ele foi amigo de Lázaro e Maria e Marta, que eram proprietários de terra. E tinham servos, que entre parênteses são escravos. Ele teve entre os seus trabalhadores um cobrador de impostos, que era o ser mais execrado daquela época. Porque a maioria deles sempre cobrava um pouco mais do que era o correto cobrar. Lembra de Mateus e de Zaqueu? Ele nunca disse, com esses eu não falo, eu só falo com aqueles. E muitas vezes ele criticou os seus discípulos quando vinham com uma postura preconceituosa. Ele foi amigo da mulher adúltera, ele foi amigo dos obsidiados, dos pobres, e ainda disse para um ladrão que estava crucificado ao lado dele que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E não falou isso para o doutor da lei, falou para um meliante, porque era realmente um meliante. Era realmente um ladrão que estava crucificado com ele. Mas ele olhou para ele e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Entendeu? Então ele não criou, não se blindou contra, entre aspas, a marginália. Não. Todos podiam se aproximar dele. E ele ouvia todos, era amigo de todos. Então, ele mostrou isso. Estando aqui na Terra, você tem que viver a vida social. O homem é um animal social. Não pode fugir de certas coisas. Entendeu? Então, ele diz aqui, 6.1, época de desolação. Tocastes a época da desolação, em que os homens não mais se compreendem uns aos outros. A morte de todos os vossos ideais de concórdia, a falência dos vossos institutos pró-paz requerem a atenção acurada da sociologia, e esta somente poderá solucionar os problemas que vos assoberbam, cheios de complexidade e transcendência com o estudo do Evangelho, porém não segundo os ditames da convenção social, que de há muitos séculos vem transformando o ideal de perfeição do crucificado num acervo de exterioridades que os homens adotaram por questão de snobismo ou de acordo com os interesses da facção ou da personalidade. Quando ele fala uma coisa aqui, a morte de todos os vossos ideais de concórdia, a falência dos vossos institutos pró-paz, requerem atenção acurada da sociologia. Hoje, há mais ou menos 1 hora atrás, o presidente da Ucrânia, Zelensky, fez um discurso na ONU, falando da questão da guerra no país dele, pedindo ajuda da ONU para acabar, né, com aquela guerra. E você vê a ONU fazendo o quê? Quase nada. Quase nada. Por quê? Porque ela tem interesses. Então ele pediu, por exemplo, para que ele considera um absurdo que a Rússia continue com poder de veto na ONU se ela está promovendo uma guerra. E hoje ou ontem, o presidente da Rússia ameaçou lançar bombas nucleares. Uma bomba nuclear, se for lançada hoje sobre a Ucrânia, não vai afetar só a Ucrânia. Não é só a Ucrânia que vai ser afetada.
O povo esquece que existe uma coisa chamada ventos. Metade da Europa, ou grande parte dela, quase 80%, será afetada. O Oriente será afetado. E talvez sobre até para a América. Vocês lembram quando aquele vulcão no Chile explodiu? A fumaça chegou até a Europa? Que os voos na Europa foram interrompidos por causa do vulcão que explodiu no Chile? Imagine a força de uma bomba nuclear. E será que ele lançaria apenas uma? Por que quem lançar a primeira, por que não vai lançar a segunda ou a terceira? Mas a ONU não tira da Rússia o poder de veto. Por que será? Então, o que ele diz aqui, né? A falência das vossas instituições pró-paz. A ONU é para promover a paz. E ela falha. Para mim, faliu. Ela não consegue ter força para agir com contundência, porque não é só um país que está sendo atacado. Todo mundo está de sobreaviso, de sobressalto. Ontem, hoje de manhã, o presidente Biden fez um discurso coerente. Ele disse: numa guerra nuclear não há vencedores. Ninguém vence uma guerra nuclear. Quem vai vencer uma guerra nuclear? Não é verdade? Então, o que ele fala, ele está falando sobre isso. Aí ele vai dizer, voltando aqui, né? A falência dos vossos institutos pró-paz requerem atenção acurada da sociologia, e a sociologia, somente poderá solucionar os problemas que vos assoberbam, cheios de complexidade e transcendência, com o estudo do Evangelho do Cristo. Porém, não segundo os ditames da convenção social, que de há muitos séculos vem transformando o ideal da perfeição do crucificado num acervo de exterioridades que os homens adotaram por questão de snobismo ou de acordo com os interesses da facção ou da personalidade. Então, não é pegar o Evangelho e formatar dentro das nossas convenções sociais, né? Aqui que vai entrar o trecho que eu falei para vocês. Novos sistemas políticos sobre as bases dos nacionalismos que vem criando no seio dos povos a terrível autarquia, ou sobre os alicerces frágeis desse comunismo que objetiva a extinção do sagrado instituto da família. Essa frase não é da espiritualidade. Então não é da espiritualidade. É de alguém que está vivendo um momento, lembrando 1937, de grandes modificações no mundo. Aí a pessoa vai dizer assim, mas como? Vamos lembrar que em 1964, pelo menos é o que eu conheço, quando houve o golpe militar, grande parte da sociedade brasileira aplaudiu. A igreja, a mídia, grandes empresários, o médium Franciscano Xavier. Por quê? Porque as pessoas acreditavam que que o Brasil estava passando por uma conturbação, por uma ameaça comunista, e que aquilo era a solução. Não se passou poucos anos e se viu que não era bem assim. A violência só gera mais o quê? Violência. E muitos desses que apoiaram voltaram atrás depois. E disseram, não, nós fizemos uma interpretação errada. Como agora, na televisão, estava mostrando isso. O pessoal, os iludidos de 2018, falando, os iludidos de 2018, né? Então, nós, quando nos deparamos com uma situação
a gente faz uma avaliação, mas a gente não é aquele homem que está no alto da montanha para ver além. Então, baseado naquela situação, muitas vezes, você faz uma escolha, mas passado algum tempo, você volta atrás, você reflete. Então, hoje, ou né, até no Pinga Fogo, foram feitas perguntas ao Chico. O Pinga Fogo foi em 1960 e poucos, né? Foram feitas, em 68, se eu não me engano, foram feitas perguntas ao Chico sobre esse evento lá de 64, e ele falou que ele se arrependeu dessa opinião dele. Mas muitas pessoas também. Então, o que eu quero deixar, quando ele fala sobre os alicerces frágeis desse comunismo que objetiva a extinção do sagrado instituto da família, a gente vê que é uma frase não da espiritualidade, é do homem. É do homem. Entendeu? É o homem, não é a espiritualidade se preocupando com isso ou com aquilo. Isso não interessa para a espiritualidade. São questões humanas. Tá? Aí ele diz, apenas correrão o orbe com a sua afeição de ideologias ocas, envenenando os espíritos, intoxicando as consciências. Aqui nós podemos até entender. Há muitas filosofias, né? No mundo, e quantas filosofias, né? Nós tivemos aí quantas e quantas. Na realidade, se a gente for parar para analisar friamente, essas filosofias nunca se concretizaram totalmente. Por uma delas, que todo mundo fala, oh meu Deus, o anarquismo, alguém viu isso se concretizar? Claro que não. O que as pessoas fazem é uma interpretação toda errada do anarquismo, né? Que anarquismo é bagunça. Não é. Não é. Não é. Comunismo, alguém alguma vez viu no mundo o comunismo implantado em sua integralidade? Não. O que é o comunismo? É algo comum a todos. Aí quando você vê países com bandeiras comunistas, quando seus líderes têm Ferrari, são milionários, bilionários, que nem milionários, é bilionários. Aí você diz, cadê o... Quer dizer, os líderes são bilionários e a classe pobre está morrendo de fome no gueto, onde tem a escravidão, mesmo o trabalhador é escravo. Aí você diz, cadê o comum a todos? Não existe. Essas filosofias não existem. Não existe. Eu nunca vi. Nunca... vamos dizer, entre os indígenas, pronto, a gente até pode dizer que entre os indígenas, né, aconteçam. Chega, o guerreiro chega com a caça na aldeia e a caça vai ser dividida entre todos. Tem aquela grande tenda onde todo mundo... Talvez entre os indígenas a gente tenha isso aí. Porque até hoje eu nunca vi nenhuma sociedade essa ideia. Domingo, quem viu Fantástico, viu um exemplo disso. Um grupo lá no Amazonas, que foi formado ali um grupo, que a ideia era essa. Pessoas que foram morar lá, compraram um terreno, fizeram as casinhas, porque eles queriam viver assim, né? Produziam um artesanato, pescavam e ofereciam o pescado, vendiam, o dinheiro era aplicado ali naquele grupo. Tudo maravilha. Passaram-se 30 anos. Explodiu um escândalo, coisas terríveis aconteceram, e quando chegaram lá dos líderes, o povo morava em cabaninhas, mas os líderes moravam em casas com jacuzzi,
enquanto o povo com jacuzzi, com televisão smart, computador, geladeira tal, e o povo só tinha uma luzinha, nem geladeira tinha dentro de casa. Mas a ideia era fazer um troço assim. Então a gente percebe isso, tá? Então, na realidade, aqui sim, essas ideologias, né, são ocas. São ocas. Envenenando os espíritos e intoxicando as consciências, trazendo coisas que o homem ainda não tem hoje, na atual condição. Ele não consegue viver isso. Não consegue viver isso. Tá? Porque ele sempre olha, poxa, o carrinho daquele aqui do meu lado é mais bonitinho que o meu, né? E aí ele, não, eu vou comprar um carrinho melhor do que o do outro. E assim, nós vivemos ainda numa sociedade competitiva. Competitiva. Então, isso é coisa para futuro. Isso é coisa para futuro. Mas hoje, isso não existe. Então, tem pessoas brigando aí por ideologias que não tem razão de ser, tá? Acusando, agredindo, por coisas que não existem. Aí ele vai chegar aqui. 6.2. A norma de ação educativa. O psicólogo, o pedagogista, o formador das novas gerações, para entrarem na arena da luta, a prol do aperfeiçoamento de cada individualidade sobre a Terra, terão de buscar a sua norma de ação dentro do próprio cristianismo, em sua simplicidade inicial. Então, nós precisamos, tá, buscar esse cristianismo na sua simplicidade inicial. Aí eu me lembrei aqui, sabe de quê? Daqueles discípulos que se aproximaram de Jesus um dia e disseram assim: Senhor, qual de nós será o maior? Entre eles havia disputa. Havia disputa para saber quem ia ser o chefe, quem ia ser o maior depois de Jesus. E Jesus falou que o maior seria aquele que fosse mais humilde, que fosse o servo, mostrando que no reino dos céus não pode haver esse tipo de coisa, né? Essa cobra querendo comer cobra. Então ele fala aqui que todos nós, se quisermos, né, entrar na arena da luta a prol do aperfeiçoamento de cada individualidade sobre a Terra, terão de buscar sua norma dentro do próprio cristianismo em sua simplicidade inicial. Se não quiserem que a humanidade atinja a culminância dos arrasamentos e das destruições, aonde a igreja era a casa simples dos pescadores. Não eram templos suntuosos, era qualquer lugar, e na realidade igreja quer dizer assembleia, grupo de pessoas, isso que é igreja. Nós formamos uma igreja, que tem um nome, na verdade o nome grego é eclésia. Nós somos uma igreja, entendeu? As religiões literalistas passaram, desdobrando com as suas filosofias sobre a fronte da humanidade, um manto rico de fantasias e de concepções variadas, mais baldas, mais vazias de essência e de espírito, que lhes vivificassem os ensinamentos. E Jesus tanto sabia disso, que ele, antes da sua desencarnação, ele avisou: eu vos enviarei o Consolador. E por que ele disse o Consolador? Só porque que vai lhes dizer tudo que eu não pude dizer? Não, é porque ele sabia que nós estaríamos assim, arrasados.
nós estaríamos sem consolo. Porque essas religiões, né, como ele diz aqui, literalistas, essas religiões formadas, né, a partir do poder temporal, não poderia trazer para nós o consolo que nós precisaríamos. Por isso ele disse, eu lhe enviarei o Consolador. Ora, por que ele não usou outro nome? Por que ele vai enviar Consolador? Porque nós precisaríamos de consolos. Nós precisaríamos daquela palavra verdadeira para nos amparar, para nos sustentar. Porque depois de 2000 anos, como é que nós estaríamos? E as religiões oficiais que existiam, né, à época da publicação do Livro dos Espíritos, o que elas trouxeram para nós? Trouxeram as cruzadas, trouxeram uma inquisição, trouxeram uma guerra durante as reformas, dor e sofrimento. E o consolo, cadê? Não tinha consolo. Não tinha consolo. Então, eles aqui. As religiões literalistas passaram desdobrando com as suas filosofias sobre a fronte da humanidade um manto rico de fantasias e de concepções variadas, mas baldas, vazias de essência e de espírito que lhes vivificassem os ensinamentos. O povo estava desesperado, né? Já no advento aí de uma revolução industrial que viria para massacrar, porque ali, não é? A busca do capital. Cadê o consolo que nós precisávamos? Não tinha. Então era preciso voltar, resgatar os ensinos de Jesus da sua forma primitiva, no ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso só podia ser feito através da espiritualidade. Da espiritualidade. E aí, esse cristianismo primitivo, ele chega até nós através da espiritualidade, para nos trazer o esclarecimento e o consolo para todos nós que estamos sofrendo. Eu trouxe aqui esse livro, se vocês não tiverem, puderem adquirir, adquiram. É muito bom. Eu não sei se está dando para vocês verem, deixa eu apagar a luz aqui um pouquinho. Cristianismo, a mensagem esquecida, do Hermínio de Miranda. Cristianismo, a mensagem esquecida, de Hermínio de Miranda. Então, eu trouxe uns trechinhos para a gente ler aqui sobre esse cristianismo, né? Então, é Cristianismo, a mensagem esquecida, de Hermínio de Miranda. No capítulo 8, tirei alguns trechos aqui do capítulo 8, que tem por título Corpo e Espírito da Igreja. O Hermínio inicia o parágrafo, o texto, com uma passagem de Mateus, no capítulo 10, versículos de 9 até 10. Mateus 10, versículo 9 a 10, onde diz assim: não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno de seu sustento. E Hermínio diz assim: os seres que conheceram Jesus pessoalmente ouviram sua palavra ao vivo, fizeram-lhe perguntas ou foram por ele curados de mazelas físicas e espirituais. Continuam vivos. Aqueles que conheceram Jesus, caminharam com ele, que foram curados por ele, amparados por eles, continuam vivos, conscientes, atuantes da carne, em outras vidas no mundo ou em dimensões que ainda nos escapam aos sentidos habituais. Todos aqueles que foram contemporâneos de Jesus continuam vivos, trabalhando aqui ou em outras dimensões, né? Não desapareceram, nem se desintegraram juntamente com seus corpos físicos.
E eles sabem do que se passa, não apenas nas aparências, mas pelos bastidores, e até na intenção de homens e mulheres que herdaram o corpo físico da eclésia, quer dizer, da igreja, mas não o seu espírito. Então, olha só, eles sabem, esses homens que caminharam com Jesus, que ouviram a palavra de Jesus e seguiram os ensinos de Jesus, eles sabem o que aconteceu nos bastidores e na intenção de homens e mulheres que herdaram o corpo físico da eclésia, da igreja, mas não o seu espírito. Eles sabem o que aconteceu com aqueles que herdaram esse corpo físico da igreja, né? Que deram muito valor à parte material, mas não o espírito da igreja, tá? Que são os ensinos de Jesus. Aí ele diz aqui, que no correr do tempo, o corpo da igreja tornou-se muito pesado e grosseiro, do alimento do mundo, e sem poder movê-lo convenientemente, o Espírito de Deus abandonou. Quando a pompa entrou pela porta da frente, Jesus saiu pela lateral, a fim de cuidar dos que precisam dele, gemendo sob a dor do abandono, da penúria e da aflição. Os que ficaram lá dentro estavam na opulência. Então, ele está falando assim sobre o corpo e espírito da igreja. Porque, realmente, aquela igreja cristã primitiva, ela acabou sendo absorvida, engolida pela igreja dos homens. Entendeu? Igreja essa, como ele falou aqui, né? Que abandonou o Espírito de Deus. E por isso ela se tornou pesada e grosseira do alimento do mundo. E por isso Jesus disse, eu vou enviar o Consolador, porque vocês vão precisar. Aí o Hermínio, aqui ele vai dizer assim, no dizer do quarto evangelho, que é o evangelho de João, Jesus é caminho, é verdade e é vida. Nos evangelhos é que se encontra o roteiro da paz, o mapa do reino dos céus. E é aos seus textos que temos de recorrer, se é que desejamos decifrar os mistérios da vida. Tá? Então, é a esse evangelho que nós temos que recorrer, se nós queremos decifrar os mistérios da vida. Vamos voltar aqui para o livro, né? Deixa eu ver se eu... Opa! Peraí só um instantinho. Só um instantinho. Tá. Vou continuar aqui na leitura do livro ainda. Aí ele vai dizer assim, milhões e milhões aderiram, por tradição ou escolha, aos preceitos doutrinários, certo de que estavam entrando para as hostes cristãs. Limitaram-se a aceitar sem exame o que lhes foi dito ser o cristianismo do Cristo, tal como ele teria ensinado e exemplificado na Palestina há quase 20 séculos. Então, muitos entraram para a igreja acreditando que estavam seguindo os ensinos de Jesus. Acreditando nisso, né? Mas não tiveram a preocupação, o cuidado de analisar para ver se isso era verdadeiro, tá? Eu agora já pulei para um outro capítulo, tá, gente? Porque se alguém tiver com... eu nem tenho aqui como ver qual é o capítulo. Então, muitos entraram para a igreja acreditando. Aqui eu vou encontrar os ensinos de Jesus na sua pureza. E não fizeram uma análise verdadeira.
E aí ele diria o seguinte: pois não é, diz Hermínio, as grandes realidades, a essência mesma da pregação de Jesus continuam ignoradas, porque foram deliberadamente esquecidas para que interesses mesquinhos e transitórios, embora duradouros, tivessem prioridade sobre os objetivos finais da vida. Para que por um tempo, e infelizmente esse tempo alongou-se demais, continuasse o ser humano no livre exercício das suas paixões, no uso e gozo do poder passageiro e, portanto, atado aos seus erros e, em consequência, à dor, como ensinou Jesus. O majestoso Espírito que nos veio trazer essa mensagem renovadora e testemunhá-la perante os olhos atônitos do mundo com a sua morte, continua incompreendido e, para muitos, incompreensível. Uma vez considerado difícil e áspero o acesso ao reino de Deus, tema central da sua pregação, porque o tema central da pregação de Jesus é a conquista do reino dos céus, tá? Preferiram os atalhos aparentemente mais fáceis dos ritos, dos sacramentos, da justificação pela fé, dos dogmas e dos exclusivismos, enquanto se espera que Jesus volte sobre seus passos e nos venha buscar para o céu. Ainda tem companheiros que pensam assim, né? Jesus vai voltar para nos salvar. E esquece de que eu tenho que fazer esse papel. Eu é que tenho que me salvar. Não é esperar que Jesus volte para me salvar. Aí ele diz assim: se o que importa é construir o reino de Deus em nós, para que ele se reflita e se projete no mundo em que vivemos, se a metodologia dessas conquistas é o exercício do amor universal, do perdão sem limites, da caridade desdobrada sobre todas as suas manifestações, por que concentrar a ênfase em esdrúxulas e inúteis formulações dogmáticas? As tônicas da mensagem esquecida de Jesus continuam ignoradas, enquanto dele fizermos um Deus que morreu para nos purificar de nossos erros. Porque é isso que a maioria pensa. Jesus morreu por nós. Jesus morreu para lavar os nossos pecados. E aí ninguém trabalha pela sua autopurificação. Jesus morreu para lavar os... O sangue de Jesus tem poder. Entendeu? O sangue de Jesus tem poder. Aí o Hermínio vai dizer assim, ó, o exercício dos carismas, que era a mediunidade, né, que na igreja primitiva existia, que poderia servir para esclarecer tais realidades, porque através da mediunidade os espíritos ensinavam os discípulos de Jesus. Eles esclareciam. Era muito comum na igreja cristã primitiva o intercâmbio com a espiritualidade. Lembra no Paulo Estevão quantas vezes Paulo, em desdobramento, encontrou com Estevão, com Abigail, com vários espíritos que orientavam no trabalho que ele vinha realizando? Lembra da Abigail quando falou espera, confia, ama, perdoa? Né? Era comum isso na igreja cristã primitiva. De vez em quando, os espíritos vinham para dizer, continua aqui, esse negócio não está legal, dando orientações. Paulo, durante toda a leitura do Paulo Estevão, você vai encontrar isso. Ele desdobrava e encontrava os amigos que estavam ali sempre dando aquela orientação a ele. Então, isso era muito comum. Então, isso que era muito comum na igreja cristã primitiva, e para esclarecer e manter aceso o fogo sagrado da verdade que representam, foi também sufocado. Eles foram buscar lá em Moisés uma passagem onde Moisés proibiu o intercâmbio com os espíritos. Vocês estão lembrando disso? Tem lá no Antigo Testamento a proibição do intercâmbio com os espíritos.
Mas por que Moisés proibiu? Porque era uma devassidão. Todo mundo queria consultar os oráculos para saber se ia ganhar guerra, se a mulher estava traindo, se ele ia ter sucesso nos negócios. E isso não era entre os pagãos, não. Era entre os hebreus. E Moisés disse assim, vamos acabar com esse negócio. Vocês estão usando os espíritos para resolver questões particulares. E aí ele proibiu. Mas com essa intenção. Mas lá no Monte Tabor, o que aconteceu? Quem é que vem? Elias, Moisés, conversar com quem? Com Jesus. Ora, se o intercâmbio era proibido, Jesus ia fazer isso? Não. E foi tão vivo que Pedro disse assim para Jesus, Senhor, vamos armar aqui 3 tendas, porque está chegando a noite, né? A gente arma uma tenda para Moisés dormir, uma para o Elias e outra para o Senhor. Então Jesus ali mostrou que aquele intercâmbio que Moisés havia proibido teve uma razão de ser, para moralização. Mas eles não estavam proibidos de manter o intercâmbio com os espíritos amigos para coisas boas. Mas a igreja o que fez? Pegou essa situação lá de Moisés e colocou. É proibido invocar espíritos. Só os padres podiam. Você quer conversar com Deus, quer conversar com a espiritualidade? Se confessa para o seu sacerdote. E aí entrou a questão da confissão auricular. Entendeu? Então ele diz aqui, isso foi sufocado pela igreja. Como persistissem, pois, os mecanismos divinos da vida, como persistissem, pois os mecanismos divinos da vida não se submetem às paixões humanas, como o intercâmbio persistiu, porque não é porque o Papa da Igreja proíbe o intercâmbio que ele vai deixar de acontecer, os carismas que com o tempo, né, teriam muitos nomes, profecia, mistérios, necromancia, histeria, mediunidade, sensibilidade extrasensorial, ou que seja, passaram a ser sumariamente considerados como artes do demônio, fraude, alucinação, debilidade mental, alienação, objetivação de fenômenos subjetivos da mente. Se os que hoje, né, aí diz Hermínio, falam em nome de Jesus, ainda não acreditam nas coisas do céu, então o momento é grave e crítico, porque aí estão as realidades rejeitadas. A verdade que se tornou vexatória, exatamente para aqueles que se dizem seus dispensadores, seus guardiães, seus arautos, porque muitos religiosos, muitos líderes religiosos não aceitam isso. Não aceitam esse intercâmbio. Então, para eles, isso é um vexame, porque Jesus nunca proibiu. Há muito que se mudou o enfoque e reverteram-se as prioridades. E as coisas do céu passou-se a cuidar das coisas da terra. E como cegos dirigindo cegos, armou-se o espetáculo lamentável da insensatez. Tem olhos, mas não querem ver. O tema central da pregação de Jesus, portanto, não é o da sua divindade, o do messianato, da descendência davídica, do nascimento excepcional, ou a prática de sacramentos e rituais. É o do reino de Deus, que incumbe a cada um realizar pessoalmente, na intimidade do ser, com a instrumentação do amor universal, sem limites ou ressalvas. Jamais poderíamos entender a amplitude das implicações de seus ensinamentos se ele, Jesus, não houvesse demonstrado como fez a continuação da vida após a sua morte. Porque como é que ele provou que a vida continua após a morte? Quando ele ressuscitou, quando ele se apresentou para os seus espíritos, para os seus apóstolos, em corpo e
espírito, em corpo perispiritual e espírito. Ele se materializou na frente deles, mostrando: vocês viram o meu corpo e eu estou aqui. Naquele momento, ele estava mostrando para eles que a vida continua, que a morte não existe. Ele ficou alguns dias com eles, caminhando, pescando e tudo que ele tinha feito antes, fazendo ainda entre eles. E eles sabiam que ali não estava o Jesus em carne. Eles sabiam, os discípulos. Outra coisa, né, que ele fez. Por isso, escreveu Paulo aos Coríntios com veemência e convicção. Está lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Aí Paulo escreveu assim: e se Cristo não ressuscitou, leia-se, sobreviveu, vazia a nossa pregação, vazia também a vossa fé. E mais adiante, lá em primeira carta aos Coríntios 15, 16, pois se os mortos não ressuscitam, ressuscitar em espírito, né? Também Cristo não ressuscitou. E ainda, em primeira carta aos Coríntios 15, 32, e se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Então ele está dizendo, querendo dizer isso. Jesus mostrou para a gente que ele ressuscitou, que ele estava vivo e que todos os mortos ressuscitam e vivem uma vida trabalhando, auxiliando, construindo e buscando o quê? O reino dos céus. A grande mensagem esquecida do cristianismo, diz Hermínio, é, pois, a da realidade espiritual, com tudo o que nela está implícito e explícito. Essa é a mensagem esquecida do cristianismo. É a não aceitação por uma parte da humanidade da continuação da vida. Porque grande parte da igreja, dessa igreja aonde o Cristo saiu pela lateral, que ela se tornou pomposa, ela não aceita a vida após a decomposição do corpo físico. E por que ela não aceita? Porque se ela aceitar, ela corre o risco de ouvir desses que estão no plano espiritual a seguinte mensagem: vocês estão cometendo erros. Vocês estão maculando os ensinos de Jesus. Você prega uma coisa e vive outra. É por isso que eles não aceitam. Eles não querem chegar a correr o risco de ter a orelha puxada. Porque eles sabem, eles conhecem a lei, eles conhecem o evangelho, eles conhecem as bem-aventuranças, eles conhecem o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, eles conhecem não ajunte tesouros na terra. E se eles aceitarem a vida espiritual, eles correm o risco de um espírito desses iluminado chegar para eles e dizer o seguinte: olha o que você está fazendo. Entendeu? De ouvir a verdade. Então eles não querem. Eles não querem. Então o que eu faço? Isso não existe. E aquele que prega isso é contra a igreja e é adepto do demônio. Entendeu? Essa é a mensagem esquecida do cristianismo. É de forma proposital a não aceitação da continuação da vida, para evitar constrangimentos.
Essa é a mensagem esquecida do cristianismo. Entendeu? Essa é a mensagem esquecida. Então, como ele diz aqui, né, voltando àquele o parágrafo anterior, as religiões literalistas, né, ainda no último parágrafo do item 6.2, a norma de ação educativa, as religiões literalistas passaram desdobrando com as suas filosofias sobre a fronte da humanidade, um manto rico de fantasias e de concepções variadas, mas baldas de essência e de espírito, que lhes vivificassem o ensinamento. Porque eles simplesmente esqueceram de forma proposital essa grande mensagem do cristianismo, que é a da realidade espiritual. Porque o grande ensino de Jesus, durante todo o tempo que ele esteve aqui, foi sobre a conquista do reino dos céus. O tempo todo Jesus esteve entre nós falando sobre isso, sobre como nós podemos, né, conquistar o reino dos céus. E para isso nós temos que viver muitas vidas. Para isso nós temos que viver muitas vidas. Porque alguém vai conquistar o reino dos céus numa encarnação só? Então Jesus, né, veio trazendo essa orientação. Por isso ele começa o capítulo, o Emmanuel, dizendo: ainda é para o estudo e a prática do Evangelho, em sua primitiva pureza, que tereis voltar o vosso entendimento. Se quiserdes, está lá no primeiro parágrafo, salvar da destruição o patrimônio de conquistas grandiosas da vossa civilização. Né? Então, esse foi, durante todo o tempo, né? E como ele disse aqui no quarto evangelho, João deixou bem claro, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E nos evangelhos é que se encontra o roteiro da paz, o mapa do reino dos céus, e é aos seus textos que temos de recorrer, se é o que desejamos decifrar os mistérios da vida, porque é lá no evangelho que nós vamos encontrar esses mistérios da vida. E quando nós estudamos as parábolas, nós percebemos isso. A grande chave para a conquista dos reinos dos céus está nas parábolas. Mas essa mensagem, ela foi esquecida, propositalmente, pelos homens que se diziam religiosos, porque não interessava a eles. E muitas pessoas, como o próprio Hermínio afirmou aqui, aderiram a essa religião sem nenhum exame, sem analisar essas questões. Porque quando você pega o Evangelho de Jesus e você começa a ler uma série de coisas, você diz assim, ué, as religiões tradicionais dizem isso, mas Jesus aqui diz outra coisa. Esse foi o grande choque de Eurípides Barçanufo. Esse foi o grande choque do Eurípides Barçanufo. O primeiro livro, se eu não estiver enganado, que Eurípides Barçanufo leu foi depois da morte. Porque, né, ele trabalhava na igreja, falava latim, né, ele era católico, apostólico romano. E quando ofereceram a ele a Bíblia para ler escondida, foi até um padre, porque as pessoas não podiam ler a Bíblia, só o padre, não podiam. E a Bíblia era toda ela, a maioria em latim, né? Então um padre pegou uma Bíblia, deu uma encapadinha, né? E deu para ele de presente. Quando ele leu a Bíblia, a primeira vez, ele já teve um choque. Já teve um choque. Quando ele leu os evangelhos, ele já teve um choque. Porque o que a igreja pregava era uma coisa, mas o que ele estava lendo lá em Mateus, Lucas, João e Marcos era o outro. Ele já teve um choque. Quando ele se deparou com o livro depois da morte, aí o choque foi total. Porque ele disse,
Os ensinos de Jesus estão em acordo com isso aqui, e não com o que eles estão falando. E foi quando ele se afastou da igreja. E o choque tão traumático, que me parece, eu não tenho muita certeza, que o padre que o presenteou com a Bíblia se suicidou. De tanto que se sentiu, parece que foi isso, eu tenho certeza, eu ouvi essa história, né? De culpa de ter oferecido a ele a Bíblia. Porque quando ele começou a ler o Evangelho, ele disse: o que é isso? Aí ele começou a questionar, e aí ele se afastou da Igreja Católica e se tornou espírita, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário aí? Ainda temos aí uns 5 minutinhos. Rose, desculpe esse último momento que você deu o comentário sobre esse indivíduo quem foi essa pessoa Que pessoa? que foi mostrado o evangelho para ele? Eurípides Barçanufo. Ah, Eurípides, tá. Tem um livro, A Extraordinária Vida de Eurípides Barçanufo. Sim, tá. É muito bom também. É o mesmo autor do livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Ele até já desencarnou o autor. Alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa? Ó, eu percebo que, pelo que a gente viu hoje nos nossos estudos, né, o homem, devido aos seus interesses, à iniquidade, foi colocado um véu, né, sobre todos nós, durante milhares de anos aí de todo esse período de deturpação. E hoje nós temos, graças a Deus, a doutrina que vem nos esclarecer, que vem nos mostrar o caminho. Isso aí é uma dádiva. Então, que hoje a nossa doutrina, através dos espíritos, nos esclarece sobre a importância do aprimoramento moral, da busca do si mesmo, coisas que antigamente era esquecido, né? O véu botou as coisas fora dos eixos, né? E nós temos essa doutrina hoje que é o verdadeiro caminho do reino de Deus, né? Que é a busca do nosso aprimoramento moral. Então, só temos que agradecer, né? Exatamente. É o cristianismo redivivo. Esse cristianismo primitivo, como Jesus ensinou. Sem penduricalhos, que a gente adora colocar um penduricalhinho, né? Sem penduricalho, de forma mais simples. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente as casas espíritas. Não estou pregando aqui que a casa espírita tenha que viver daquela forma, num casebre. Mas quando a gente diz assim, e no Evangelho está assim, que o mestre não tinha nenhum travesseiro onde depositar a cabeça, principalmente depois que ele saiu da casa da mãe, não é? Não quer dizer que as casas tenham que ser paupérrimas, mas a gente tem que tomar muito cuidado com certas coisas, sabe? Porque a casa espírita, ela pode fazer muito sendo uma casa espírita simples. Porque, infelizmente, tem alguns companheiros, e a gente vê isso Brasil afora, mas é problema de cada um, que procura construir templos suntuosíssimos. Será que aquele dinheiro não poderia ser usado de outra maneira para auxiliar aqueles que mais necessitam? Aí a gente lembra que as reuniões da igreja cristã primitiva, que eram aquelas reuniões que os apóstolos faziam, principalmente depois da morte de Jesus, na casa do caminho, na casa de Pedro, na casa de um, na casa de outro, e Paulo também, era um necessário. O que era? Ter um lugar abrigado de repente da chuva, era na casa de um, que quando a gente fala casa de um, normalmente as casas daquela época, a maioria era muito pobre, dos pobres, era um cômodo só, tá, gente? Era um cômodo só. Ou então na beira da praia, ou no morro, ou numa casa velha abandonada, entendeu? Sentado numa pedra. Era assim. Era assim. Então, às vezes, a gente vê certas questões
no movimento espírita, não é? Que a gente percebe a fuga dessa ideia da igreja cristã primitiva. Que o importante é a divulgação do evangelho e não o entorno, o luxo para você montar uma casa espírita, né? Quer ver, tem que ser de 3 andares, tem que ter um monte de coisa. Será que é necessário para a divulgação do evangelho? Naquela época não houve essa necessidade. Né? Então, lógico, os tempos são outros, mas a gente tem que tomar sempre cuidado. Será, fazer aquela pergunta, né? Será que não estamos nos excedendo? Sempre está antenado. Toda vez que alguém ou falar de alguma coisa, para e pensa. Será que realmente precisamos disso para divulgar o evangelho? A resposta virá automaticamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão pode se desviar. Pode se desviar. E aí o que acontece? Vai acontecer o que aconteceu hoje. Jesus sai pela lateral. Jesus sai pela lateral. Porque ali não haverá mais essa pureza. Essa é a pureza primitiva. Essa é a pureza primitiva. É a gente trabalhar com o evangelho de Jesus. E tomar cuidado para não deixar as coisas exteriores influenciarem. É isso que a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então, nós vamos parando por aqui o nosso estudo, já vem chegando o nosso horário, daqui a pouco tem a nossa irradiação para as doenças físicas, né? Para os desencarnados. Doenças físicas é na sexta-feira. Bom, então eu vou pedir para a nossa irmã Rosane. Rosane, faz a nossa prece, por favor. Faça, Rosa. Meus irmãos, já conectados que estamos com Deus nosso Pai, com Jesus e toda a espiritualidade, esses irmãos, que nos auxiliam no momento em que nós nos colocamos à disposição para aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, essa oportunidade de dizermos sim, não a Deus ou a Jesus, mas a dizer sim a nós mesmos, porque a evolução cabe a cada um de nós. Quando nós nos conectamos, Senhor, nós nos lembramos que somos irmãos, filhos de um único tronco, de um único Criador. Senhor, que tudo que foi dito nessa noite possa internalizar em nós a ponto de reflexão, Senhor, para sabermos o que estamos fazendo, o que vamos fazer com os seus ensinamentos. Senhor, te pedimos a sua misericórdia para não nos deixar desviar mais uma vez, Senhor, porque estamos há muito tempo, Senhor, nos perdendo nas ilusões da matéria, nas ilusões temporais, Senhor. Ajude-nos. Nós te pedimos, nesse momento em que nossos corações foram tocados pela humildade, nós te pedimos, Senhor, nos ajude a estar da sua seara, como tu nos ensinastes, no momento em que caminhastes conosco aqui na terra. Fica conosco, Senhor, nos orientando, nos ajudando, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus.